Ah, antes disso, eu só queria dar um recado geral, que seguindo o calendário acadêmico da, ver se está aparecendo para vocês aqui. Seguindo o calendário acadêmico, o de junho, hoje é dia 5, né? E a, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que semana que vem temos um feriado dia 11, mas seguindo o calendário acadêmico, na quarta-feira nós teremos aula. E o que que eu programei para vocês? Eu programei, então, hoje eu vou passar alguns conteúdos e eu vou explicar alguns conteúdos hoje e eu vou deixar atividades para que possam ser feitas nesse período, tanto hoje como no dia 10, essas atividades. Vou deixar as atividades que podem ser feitas no dia, no dia 10 efetivamente, ou em qualquer um desses outros dias. Que, se não me falha a memória, eu coloquei o exercício para entrega dia 19. Então, eu vou. Nós não teremos reunião online, mas no dia 10 eu vou estar. Ficarei disponível, fico disponível online para dúvidas e por aí vai, mas para a entrega da atividade que eu vou mostrar daqui a pouco, pro dia, se não me falha a memória, do dia 19. Só peço primeiro que as pessoas que estão presentes só deixem o seu nome aqui no chat para ficar registrado a presença dos participantes e eu para a gente dar início à nossa aula. Então, ah, boa tarde a todos, oficialmente, né? Hoje nós vamos falar, dar início sobre dois tipos de conteúdo. O primeiro seriam os equipamentos de proteção, tanto individual como equipamentos de proteção coletiva. E nós vamos falar também sobre rotinas de trabalho e procedimentos, todos eles com foco sobre o que são essas rotinas, mas também no que tange o que sobre a área de segurança em eletricidade. O nosso primeiro tópico seriam equipamentos de proteção. Quando o trabalhador, para fazer a execução de várias atividades profissionais, independente do tipo de área, o trabalhador ele pode correr risco de o risco de ameaçar a sua segurança e saúde, no sentido de que o trabalho em si ele traz esse risco
a depender da sua atividade, né? Por exemplo, a gente mencionou nas outras aulas os riscos de quando em trabalhos em eletricidade, sobre os riscos que temos com o choque elétrico, arco elétrico, questões do campos elétricos, eletromagnéticos induzidos e por aí vai. Isso significa que esses riscos que a gente mencionou, eles devem ser amenizados com equipamentos de proteção para que o trabalhador ele não sofra problemas na execução das suas atividades. De maneira bem geral, esses equipamentos que são distribuídos, eles são divididos entre os equipamentos de proteção individual, ou mundialmente conhecido como EPIs, ou equipamentos de proteção coletiva, conhecidos também como EPCs. No caso dos equipamentos de proteção individual, o individual está associado que é todo dispositivo ou produto que que é de uso individual, ou seja, que cada trabalhador ou cada pessoa tem o seu próprio equipamento para proteger dos riscos de segurança e por aí vai. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está vendo um capacete, uma luva e um macacão. Esses EPIs, eles são individuais porque cada trabalhador ele vai precisa possuir o o seu próprio equipamento. E no que tange a NR10, aliás, a NR, se não me falha a memória, NR6, que fala sobre isso, existe uma seção específica, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas existe uma seção específica que fala que qual que é cada tipo de EPI, mas principalmente que a legislação brasileira designa que a empresa ela obrigatoriamente necessita oferecer então os EPIs para os trabalhadores, para cada trabalhador, aliás, e também adequado à sua atividade exercida, nesse caso, a atividade de trabalhos com eletricidade. Então, esse é um dos principais motivos dessa divisão entre EPIs e EPCs. O principal é que o EPI é o conjunto de equipamentos em que cada indivíduo precisa utilizar o seu próprio, de acordo com a sua atividade, e também que a empresa ela necessita obrigatoriamente fornecer ao trabalhador adequado à atividade que ele está exercendo. Esse é o ponto também que entra no que a gente vai ver posteriormente, que cada EPI existe a sua adequação à sua atividade. O, ou seja, para trabalhadores que vão trabalhar, para trabalhadores que vão exercer atividades em baixa tensão, existem EPI, alguns determinados EPIs. Para trabalhadores que vão mexer com alta tensão, existem outros tipos de EPIs. Para trabalhadores em baixa tensão, onde o risco de energia incidente é baixo, existem um tipo de EPI, especificamente o macacão e capacete e por aí vai. Onde a energia incidente é maior, esses EPIs eles necessitam então se adequar a esse risco. Então, ou seja, existe um EPI adequado para cada tipo de atividade, ou conforme o risco é maior ou menor ao trabalhador. Além disso,
tem o item específico da NR10 que a gente está mencionando aqui. Eles existem mais ou menos mais ou menos o seguinte nível de um nível hierárquico, vamos dizer assim, né? O primeiro item seria colocar meios em que se evite, em que não exista esse risco, e meios técnicos para que não existam esses riscos. Então esse é o primeiro nível hierárquico, vamos dizer assim, evitar os riscos. Por exemplo, o que mais que mais a gente consegue entender que, por exemplo, nesse caso específico, se a pessoa for querer abrir um painel, ele só poder abrir esse painel se esse painel tiver desenergizado. Então, por exemplo, se ele abrir o painel quando ele tiver energizado, existe um risco alto de acontecer um arco elétrico e por aí vai. Se ele só puder abrir esse painel quando ele estiver desenergizado, ele vai ter um risco menor de sofrer um acidente relacionado com energia incidente e por aí vai. Então, o que a NR10 ela sugere é que primeiro existem esses equipamentos, esses meios de proteção para evitar os riscos. Esse é o primeiro tópico. Caso isso não seja tecnicamente inviável ou seja insuficiente, aí vem a segunda etapa, que é fornecer, então, os equipamentos de proteção individual conforme a adequação à sua atividade desenvolvida. De maneira bem geral, os trabalhadores que envolvidos na área de eletricidade, eles têm os seguintes EPIs utilizados, que seriam o uniforme contra o arco elétrico, que envolve tanto a camisa como a calça. Esse uniforme, ele é a densidade, o material que ele é utilizado é em função da energia incidente que o painel vai fornecer. Então, por exemplo, esse macacão aqui, onde o rapaz está parecendo bem, a gente consegue visualizar que esse macacão, ele aparentemente ele é do material mais grosso, um material mais especial. Isso significa que esse painel ele possui uma alta energia incidente. Então, a espessura e o material utilizado para esse macacão, ele precisa acompanhar esse nível de incidência, de energia incidente. Se o nível, dependendo do local onde a pessoa vai trabalhar, talvez esse nível de energia incidente seja menor, e aí existem macacões para níveis diferentes de energia incidente. Mas, enfim, as roupas em que os trabalhadores precisam utilizar, eles precisam necessariamente acompanhar essa principal atividade. Uh, Além disso, ainda existem as botas para eletricistas. Dependendo do tipo de bota, ela pode ser só uma bota normal, vamos dizer assim, para evitar a proteção de, de contatos, mas dependendo do tipo de atividade, podem ser botas para evitar que sejam isoladas eletricamente e evitem a diferença de potencial. Existem capacetes também que eles podem ser só capacetes para evitar que bata alguma coisa na cabeça, mas também existem capacetes que forneçam a proteção elétrica, vamos dizer assim, que ou seja, se bater um cabo
um condutor energizado nesse capacete, ele consiga evitar o choque elétrico no trabalhador. Existe o óculos de proteção, que esse aqui é somente contra coisas que possam ir nos olhos, mas também existem óculos que eles são óculos escuros para evitar essas questões relacionadas se, por exemplo, vier uma luz muito grande devido à energia incidente. Luvas e mangas, que também seguem essa mesma linha de raciocínio. Ferramentas, ferramentas isoladas eletricamente, bloqueadores e por aí vai. Aqui eu coloquei alguns tipos de EPIs. Por exemplo, essa luva de cobertura, ela tem a isolação. Existem luvas de para alta e para baixa tensão. Cada tipo vai ter um material específico. Então, por exemplo, se o trabalhador for exercer atividades em locais com até 1000 volts, ele vai ter que ter um tipo de luva. Se ele vai ter que mexer em locais energizados com alta tensão, ele vai ter que utilizar outros tipos de luvas. Também existem luvas que podem ser relacionadas com acho que não sei se é aba que se fala, mas enfim, essa manga, vamos dizer aqui, que existem luvas que podem ter isso ou não ou quer dizer, existem luvas que têm isso, mas também existem luvas que não têm isso. E por aí vai. Ah, esses aqui também são outros tipos de luvas isolantes. Também tudo vai depender se o trabalhador vai exercer atividades em locais que são energizados ou desenergizados. Essa aqui são para locais energizados. Então, literalmente, essa luva é o que está protegendo você de não levar um choque elétrico. Por exemplo, você encostar num local onde é energizado com 380 volts, essa luva é que vai fazer a sua isolação elétrica nesse local. E aí, além desse risco associado a isso, tem a questão da manutenção dessa luva, em que ela não pode ter furos, não pode ter, elas precisam ser testadas regularmente, elas é preciso evitar que tenham ah, contato com materiais isolantes, por exemplo, pó, sal e por aí vai. Então, aí existe para todos esses tipos de atividade, existe então, ou para esses EPIs, existem as especificações, manutenções e testes para que sejam utilizados os materiais corretamente. No caso das proteções contra arco elétrico, a depender desse nível da energia incidente, existe o uniforme que ele é anti-chama, aí conforme, dependendo da atividade, pode existir esse capuz de proteção, ou até esse capacete com viseira, que essa parte é para evitar o contato com partes em chama ou quentes, e essa parte, o visor, ele é utilizado então para fazer a proteção relacionado com a, a, a luz elétrica alta que pode vir a surgir, e por aí vai. Eu nunca usei, mas eu já vi gente usando, eu conheço gente que usa, e eles falam que eles esses equipamentos não são muito agradáveis de você utilizar porque eles são pesados, eles são quentes. Essa luz, essa viseira, ela é complicada de você mexer.
porque ela é bem escura, enfim. Então, existe também a dificuldade que vai vir associada com a utilização desse equipamento, tanto a massa que ele possui, como a mobilidade ou a falta de mobilidade que ele pode trazer. Então, tudo isso ele deve ser, existem treinamentos, não é só você chegar, colocar o equipamento e fazer manutenção, tem a adaptação para esse tipo de sistema. No caso da energia incidente que eu estava mencionando, esses equipamentos de uniforme, capuz, eles são uma função do arco voltaico ou da energia incidente. E aí existem alguns processos, vamos dizer assim, para determinar essa energia, né? Então, vocês vão ver isso em, em alguns locais, mas, por exemplo, é mais ou menos o seguinte processo. Primeiro se determina quanto que é o curto-circuito num determinado painel ou num determinado local. Qual é a corrente de curto-circuito? Depois que você consegue descobrir qual que é essa corrente de curto-circuito, toda a corrente de curto-circuito, o valor dessa corrente, existem os dispositivos de proteção que são os disjuntores ou outros, né? Que eles têm um tempo para seccionar o circuito. Então, conforme for menor esse tempo para conforme for menor o tempo em que o dispositivo vai atuar nessa corrente de circuito, menor vai ser a energia incidente que ele vai que o painel que vai ser liberada no local. Então, por exemplo, se eu tenho uma corrente de curto-circuito de 10 mil amperes, se ela atuar por um segundo, então eu tenho um determinado valor de energia. Se ao invés de um segundo, o meu dispositivo de proteção, seja ele fusível, disjuntor, ou por aí vai, ao invés de ele demorar um segundo, ele demore um milissegundo, então eu vou ter um nível de energia incidente muito menor, porque a energia incidente ela está associada com a tensão e a corrente nesse determinado local e o tempo que ela fica e o tempo que ela acontece, né? E aí, conforme a partir dessas análises da corrente de curto-circuito e do tempo de atuação do dispositivo, você vai saber qual que é a energia incidente uh, nesse determinado local. A partir desse valor de energia, desse cálculo de energia incidente, aí vem alguns, uh, uh, alguns, alguns cálculos aqui. Deixa eu mostrar uma coisa. Eu fiz alguns trabalhos com isso. Só deixa eu pegar esses materiais específicos aqui. Eu acho que são mais explicativos. E, bem, o que vai acontecer? Vai existir então um cálculo da energia incidente num local. E aí depois desse cálculo ele vai dar um valor. Então, por exemplo, se esse valor for menor que 1,2,
o trabalhador ele vai ter que utilizar um nível ou um tipo de vestimenta. Se esse valor for entre 1,2 e 8 calorias por centímetro quadrado, vai existir outro nível de equipamentos que ele vai ter que utilizar. Se esse valor for entre 8 e 26, 8 e 25, ele vai entrar numa classe 3, que vai ser um outro nível de outros tipos de materiais. E se for entre classe 4, vai ser um outro nível de, de proteção ou outro tipo de vestimenta que ele vai utilizar. Então, isso aqui podem ser desde vestimentas comuns até esse classe 4, que é o nível NASA, vamos dizer assim, são roupas super pesadas, protegidas e por aí vai. Uh, e, e aí existe para cada tipo de categoria, que é essa categoria que a gente estava 0, 1 e 2, 3 e 4, e aí existe algum determinado pelas, pelas normas internacionais, quais são os tipos de EPIs que cada pessoa vai ter que utilizar, qual é o nível de isolação e por aí vai. E aqui tem esses equipamentos que eu mencionei para vocês, quais são as características deles e contra o que eles precisam proteger em que situações. Com isso, o- a primeira atividade que eu é, mencionei para a gente fazer, que seria a continuidade daquele vídeo que a gente mencionou, que a gente assistiu, né? Então, até mais ou menos o minuto 5, ele fala sobre aquela parte de desenergização, e depois disso ele menciona quais são os equipamentos de proteção, tanto os equipamentos de proteção individual como os equipamentos de proteção coletiva, que podem ser os coletes, fitas, cones e por aí vai. Como o áudio é meio ruim, eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, caso vocês queiram acompanhar. Sempre alerta. E como é que é? Vocês recebem um treinamento contra incêndio? Recebemos Além dos equipamentos que eles que é obrigatório a sua utilização, existe a parte de treinamento quanto se ocorrer algum problema, tanto relacionado a um incêndio ou por aí vai, assim como se ocorrer algum problema de choque elétrico, de como fazer esse atendimento nas pessoas, que é o que a gente eu não sei, que é nas próximas atividades a gente vai abordar sobre isso. o NR10. Todos os eletricistas são obrigados a ter esse. Olha, conta uma coisa pra gente. Existe algum procedimento específico no caso de acidente com fogo? Sim. O procedimento é não usar nem água e nem espuma. Só podemos usar extintor de foquinho. E que entra em cena os equipamentos de proteção individual. Para esse tipo de trabalho. E aqui ele menciona então quais são os equipamentos de proteção, tanto individual como de coletiva, que
para o tipo de atividade que eles vão executar, são necessárias, né? Esse primeiro caso, como eles exercem trabalho em altura, então é necessário essas cintas para proteção do trabalhador. É necessário o capacete que vocês já entraram na treinamento, Tem o capacete, o óculos, segurança, onde nós temos o óculos escuro para trabalho durante o dia, o óculos claro incolor para trabalho à noite. E aí aqui eles necessariamente utilizam o óculos escuro durante o dia, o óculos claro durante a noite, o uniforme resistente que a gente estava mencionando, com cinto paraquedista, trava-queda e linha de vida para evitar quedas acima de 2 metros, o calçado com solado isolado, né? Nós temos esse caso aqui eles usam um sapato, esse sapato com isolação, além da isolação mecânica, que é para evitar batidas mecânicas, eles também possuem a isolação elétrica no local em que eles estão exercendo as atividades. a luva de isolante nos braços. A luva de cobertura. Então, nesse caso, eles vão trabalhar em linhas que são energizadas, e aí essa luva de cobertura ele coloca nos braços para evitar, então, o contato elétrico com locais energizados. Com a luva de cobertura para protegê-la, e também nós temos a luva de raspa. A luva que vai na mão. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas à atividade e contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. E além dos APIs, também tem os EPCs. Quais são eles? Olha, os EPCs, nós podemos ver aqui, nós temos os cones, que servem para fazer as... E aqui ele mencionando os EPCs, que são para... que entram os equipamentos de proteção contra as outras pessoas que estão no local, né? Nesse caso, existem os cones para delimitar que isso é uma zona de risco, e aí nesse local, dentro dessa zona de risco, não pode entrar nenhuma pessoa não habilitada. Essa distância também ela é uma função da atenção de alimentação. Sinalização, delimitar a área de trabalho juntamente com a fita. Nós temos o aterramento que vão instalar ali na rede. Eles recebem também esse equipamento de aterramento, onde, no caso específico, eles vão fazer a ligação dos cabos da rede elétrica que estão desenergizados, vão fazer a ligação diretamente para o terra, caso eles sejam energizados, essa energia vá para a terra, e aí evite maiores problemas. Temos o Load Buster, que é para abrir o circuito, a chave. Esse Load Buster, que ele para fazer o seccionamento do local, a abertura da chave, ele precisa fazer a manobra. Só que ele está encostando literalmente em um local, na rede de distribuição, no caso aqui de Santa Catarina é 13,8 kV. Então a pessoa está encostando geralmente num local onde está 0 volts, em um local onde está 13,8 kV. E aí toda essa vareta ela precisa proteger eletricamente para que ocorra a corrente elétrica. Então esse equipamento ele é de suma importância, e ele possui essa função para fazer a isolação elétrica entre a pessoa e a linha elétrica quando for fazer o desligamento ou seccionamento do local. Carga e a vara de manobra. Basicamente são esses equipamentos de proteção coletiva. E essa vara de manobra
está associado também, nesse caso específico, está associado para fazer a verificação se a linha elétrica ela está energizada. Então, por exemplo, baixa tensão, a gente utiliza um multímetro, ou então aquelas chaves, existiam aquelas chaves, que eu esqueci o nome daquelas chaves, mas é uma chave que ela acende uma luz, uma chave de fenda, quando é que ela acende uma luz quando ela tá, quando tem tensão no local. Isso aqui, basicamente, utiliza esse mesmo princípio, só que adequado para esse nível de tensão. De proteção coletiva. Então tá certo, obrigada. Muito bom, obrigado. Tudo bem. Emocionante, né? Praticamente experimentar. E nesse ponto, essa parte do vídeo ele menciona que a pessoa ela precisa estar, bem, nesse caso específico dessa atividade, ela tem que subir numa torre elétrica. Então a pessoa ela precisa estar fisicamente bem para que consiga subir sem maiores problemas. Ela tem que estar fisicamente bem, física e psicologicamente bem, né? E tudo isso também vem com os treinamentos para exercer essas atividades. Uma das principais Tô só experimentando. segurança. Eu subi. E por fim, nesse vídeo ele mostra o depoimento desse trabalhador que foi exercer uma atividade e aí, bem, por N fatores, ele foi, ele não percebeu ou que a linha estava energizada e daí aqui ele menciona como é que foi a situação, né? Mas em suma, com os equipamentos de proteção utilizados, os equipamentos de proteção e os procedimentos foram o que evitaram o acidente nesse local com ele, né? Coloquei transformador principal. Tá vendo aí? Ele, sério, é você. Então, uma das atividades, que a primeira atividade que vai ser deixada para o dia 19, seria então fazer a visualização desse vídeo e anotar quais foram os EPIs que eles utilizaram, os EPCs, e quais são as funções qual é a função desses equipamentos para cada um dos casos mencionados. Esqueci que você não estava. Isso, chave teste, é verdade, tinha esquecido. Em baixa e para manutenção residencial ou baixa tensão, essa chave de fenda que se utiliza para fazer o teste, se um local está energizado ou não, é uma chave de fenda, literalmente é uma chave de fenda, só que é chamada chave de teste. E aí quando tu coloca ela num condutor, se ele acender, significa que ele está energizado. É uma maneira de você conseguir verificar se tem ou não tensão no local onde você vai mexer. Só um detalhe, essas ferramentas isoladas, pessoalmente eu nunca vi,
Por quê? Porque elas são, primeiro, elas são ferramentas de valor mais, elas são mais caras, mas elas são utilizadas principalmente em locais em que você vai trabalhar com a linha energizada. E trabalhar num local energizado, os procedimentos de segurança, eles são muito maiores, então prefere-se então fazer métodos para se evitar trabalhar em locais energizados. E aí a utilização dessas ferramentas isoladas, elas não é usual você ver isso, mas elas existem e existe quando especificado se utilizam essas ferramentas isoladas. O outro tópico que nós vamos mencionar hoje seriam essas rotinas e procedimentos de trabalho. Existem diferentes métodos em que a NR10 menciona sobre os procedimentos de trabalho, mas o principal objetivo é que evite-se os riscos associados com os problemas com eletricidade, e isso, na maioria das vezes, está associado com trabalhar em locais desenergizados, ou seja, que não tenha energia nesse painel para que você possa trabalhar ou evitar os riscos de choque elétricos e por aí vai. Para que se trabalhe num local onde ele seja desenergizado, existem aqueles 6 passos que a gente visualizou nas aulas anteriores, que seria o seccionamento local, o impedimento de reenergização e por aí vai. Isso significa que para cada tipo de atividade, existem métodos, e meios e ferramentas e situações diferentes para que você faça, então, essa desenergização adequada. Então, por exemplo, a gente aqui consegue visualizar 2 situações. Então, por exemplo, nesse caso aqui, somente olhando, quais seriam os procedimentos para que sejam, quais são os procedimentos seguros para que a gente consiga, então, trabalhar nesse local quando ele está desenergizado. Esse caso aqui é eu não lembro muito bem, mas aparentemente ele parece ser pelo tamanho desses barramentos, ele deve vir uma potência elevada e ele vai se distribuindo para os outros locais. Mas esse local aqui, ele pode ser conhecido, existem aqui, por exemplo, vários painéis elétricos, e cada painel elétrico ele vai alimentar um determinado local. Então, por exemplo, o principal objetivo da NR10 é que você trabalhe com isso desenergizado para evitar os riscos. Quando você chega nesse local, quais são os procedimentos para que você consiga trabalhar com ele desenergizado? Se a gente observar esses 2 locais, a gente consegue visualmente perceber que eles possuem instrumentos ou aparelhos ou situações totalmente diferentes. Nesse caso, as partes vivas, elas estão acessíveis com a mão, vamos dizer assim. Nesse local, elas estão dentro de painéis. Então, aqui nós temos alguns determinados instrumentos e alguns tipos de instalações.
nesse local nós temos outros instrumentos e tipos diferentes de instalações. Ou seja, para cada local, devido a essas questões, essas diferentes tipos de trabalhos elétricos, existem então diferentes procedimentos e meios para se fazer isso, para que ocorra então a desenergização do local. E o que seriam essas rotinas e esses procedimentos de trabalho? Tudo isso eles essas rotinas, eles são literalmente são passos ou passo a passo que são definidos e que devem ser realizados para que sejam apresentados procedimentos para a execução das atividades de trabalho nas instalações, sejam elas energizadas ou não. E aí isso faz com que, por exemplo, quando você chegue no local, existem tanto a documentação que fica legalmente falando num determinado local, assim como o treinamento para os trabalhadores, para que quando ele chegue no local, ele saiba o que ele precisa fazer, quais são os procedimentos, quais são os passos e o que deve ser verificado sequencialmente para que, a partir do momento que eu for fazer a manutenção nesse local, isso ocorra da maneira segura, seja para fazer o seccionamento, a desenergização, ou até mesmo se eu for trabalhar com um local energizado. E essas rotinas e esses procedimentos, eles mostram isso, que são utilizados, primeiro, para que fique, se for uma indústria ou um local, isso fique armazenado legalmente falando, assim como para que os trabalhadores que forem exercer essas atividades, sejam eles novos ou experientes, sejam treinados a partir disso, a partir dessas documentações e desses procedimentos. E aí isso envolve várias questões relacionadas a esses meios. Então, por exemplo, existem formulários específicos. Agora de cabeça que eu me lembro, tem, por exemplo, se tu for trabalhar em um local que está energizado, isso você tem um risco maior associado a ele. Então é necessário você preencher os formulários para que sejam especificados e responsabilizados as pessoas, os chefes, os líderes e quem vai executar esse trabalho. Existem as normas para a execução dessas atividades, que são os documentos que vão mencionar sobre isso. Avaliações feitas avaliações tanto físicas como técnicas para verificar se o pessoal está habilitado, qualificado para exercer isso. Métodos que seriam o passo a passo para exercer essas atividades e por aí vai. Então isso envolve desde documentos específicos falando isso, até treinamentos para os trabalhadores, assim como, dependendo do tipo de atividade, eu não vou lembrar agora qual que é o formulário, mas quando você vai trabalhar com locais que estão energizados, devido ao risco maior, é necessário que exista assinatura e a responsabilidade técnica das determinadas pessoas. É necessário preencher esses formulários para que isso ocorra da melhor maneira possível e seja executado com responsabilidade. E aí isso acontece, todos esses métodos eles têm como objetivo garantir a execução técnica, a segurança, a responsabilidade dos envolvidos. Então, por exemplo, se acontecer algum problema na execução das atividades, quem que vai ser o responsável por se acontecer algum problema?
E essa é uma das grandes diferenças em que aliás, em que os engenheiros encontram com relação às outras atividades. Nós precisamos se responsabilizar tecnicamente e, e de maneira técnica e criminalmente se acontecer algum problema. Então, por exemplo, se eu faço um projeto elétrico, se acontecer, eu vou me responsabilizar tecnicamente para que se esse local vai funcionar de acordo com as normas. Se acontecer algum problema, eu vou ser o responsável. Essa responsabilidade, ela é tanto técnica, mas assim como nesse caso que a gente está falando sobre segurança. Então, existem os responsáveis, tanto técnicos como os de segurança do local, que eles precisam se responsabilizar pelo que vai ser avaliado. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer a manutenção num local que está energizado, então tem que saber quem que foi que solicitou esse trabalho, quem que vai executar esse trabalho, quem que é o responsável pelos procedimentos de segurança, para que caso ocorra algum problema, essas pessoas sejam responsabilizadas técnica e criminalmente caso ocorra alguns problemas. E além disso, envolve também treinamentos e qualificações para essa execução dessas atividades. E aí, bem, aqui existem algumas coisas que eu mencionei, mas para ilustrar mas essas ferramentas isoladas que vocês utilizam mais na parte, em todas as atividades ou só em locais energizados? E eu acho que essas ferramentas isoladas, elas são um pouquinho mais caras do que as outras, né? O que eu vou mostrar para vocês é uma... Deixa eu colocar aqui. Quem quiser acompanhar, pelo YouTube, mas aqui está o vídeo que eu vou compartilhar. Isso aqui é uma aula do Senai que eu encontrei, em que eles mencionam quais são os procedimentos para fazer a desenergização de uma subestação para fazer a manutenção. Então, eu não vou... O vídeo ele tem 23 minutos, então ele é um pouquinho longo. Eu não vou explicar todo ele, eu vou mostrar uma ideia geral, mas a segunda atividade que fica para a semana que vem é vocês detalharem quais são os procedimentos que ele mencionou. Então, por exemplo, o que a NR10 diz? Que é necessário, então, a gente trabalhar com um local desenergizado, para que um local esteja desenergizado, é necessário seguir aqueles 6 passos. E aqui ele tem ele vai mencionar durante o vídeo, mas todos esses caras aqui, eles são disjuntores
trifásicos dispositivos de seccionamento, e aqui tem fusíveis também, para, não lembro se ele fala corrente, mas pelo tamanho dele a gente consegue perceber que eles são para correntes elevadas. Então, ou seja, isso aqui é uma subestação que vai alimentar um local literalmente com uma potência elevada. Ou seja, são equipamentos mais robustos. Então, qual que é o procedimento para que eu faça a desenergização desse local? E aqui ele vai mostrando vários passos. Então, e os passos eles são mais ou menos os seguintes. O primeiro, para que o objetivo é desenergizar todo o local. Então, ele tem esses painéis que eles alimentam as cargas específicas, né? Locais de trabalho, salas e por aí vai. Então, qual que é o primeiro passo? Desligar todos os disjuntores que alimentam as cargas específicas, que aí é o que ele está mostrando aqui. Além disso, ele menciona também, eu acho que ele menciona em algum local, que a partir do momento que a pessoa vai fazer a abertura desse painel, a gente não consegue, eu não consigo dar zoom essas partes que eu acho que isso aqui deve ser um azul, esse amarelo, esse vermelho, esse branco, são os barramentos onde passa a corrente elétrica desse sistema e uma corrente, ou seja, esse local vai estar, a partir do momento que você abre isso aqui pela primeira vez, isso aqui vai estar energizado. Então, muito provável que provavelmente vai ser necessário, para que executar essa atividade, a pessoa utilize aquelas vestimentas de proteção. Então, qual é o primeiro passo? De fazer, primeiro, a partir do momento que a pessoa está utilizando os EPIs, desligar todos os disjuntores das cargas específicas. O interessante desse vídeo é que a gente vê que eles são disjuntores mais robustos, não são esses disjuntores que a gente tem nas nossas residências. E o interessante de ver é o esforço necessário para desligar esse bicho aqui. E ele precisou girar e foi necessária uma alavanca específica. E eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ele faz um track bem alto. Internamente, todo disjuntor ou dispositivo de seccionamento, não são todos, mas um deles funciona a partir de molas que fazem o contato elétrico. E esse barulho, quando faz esse pleque, vamos dizer assim, essa mola está voltando para o lugar. Por isso que, pelo barulho, a gente consegue ter uma ideia da robustez desses tipos de equipamentos. Mais um. Então, esse aqui, baseado no que eu sei, são disjuntores de cargas específicas, onde ele vai distribuindo para vários locais. Esse outro painel, ele tem, se eu não me engano, aí eu não lembro exatamente, mas eu acho que ele também possui a mesma função, ele faz o seccionamento das cargas específicas. Pelo tamanho deles e pelo barulho, a gente consegue ter ideia da dificuldade que é. Principalmente, olhem o tamanho desses condutores aqui. E a entrada que vão nos cabos, aqui a entrada, embaixo a saída, e por aí vai.
cargas parciais também, certo? Aquela aula que eu falei na sala. Ou seja, primeiro procedimento, bem, como aqui ele fala com mais detalhes, ele desligou todos os disjuntores das cargas. Sobre trip, e aqui ele menciona mais alguns outros passos ali que eu vou deixar, bem, quando vocês assistirem, vocês vão entender melhor. o controle consegue rearmar, ó. Aqui tem a parte que ele vai mencionar sobre a parte da dificuldade que é você mexer com esse tipo de disjuntor para rearmar ele. Você tem que desligar. Disjuntor DIN e NEMA. Beleza? Em cima de uma fase só, não é isso? Não, mais um pouquinho. 250, bota 200. Bem, se vocês acharam que aqueles disjuntores eram grandes, aqui a gente vê mais mais uns robustos, que geralmente QDG é o quadro de distribuição geral. E essa corrente, ele fala ali, se eu não me engano, é em baixa tensão, ou é 220 ou é 380, eu não lembro exatamente a tensão, mas eu sei que é baixa tensão. Percebam o tamanho desses condutores para vocês terem ideia da corrente que vai passar por ele. Então, esses quadros, eles são os quadros de distribuição geral do local, que nas nossas casas nós temos isso dependendo da casa, a gente tem os nossos painéis, tem painéis elétricos, dependendo do nível do local, a gente tem painéis elétricos dentro da residência que eles desligam isso no local, né? Então, nesse caso, eu tenho 2 quadros de distribuição geral, que eles fazem o seccionamento, 2 disjuntores gerais que fazem o seccionamento do local. Aqui eles chegam esses condutores, embaixo eles saem esses barramentos com as correntes. Nesse caso específico, se esse equipamento estiver energizado, aqui nós vamos ter tensão elétrica. Então, e além disso, se a pessoa encostar nesse barramento, ela pode levar um choque elétrico. Então, é necessário, além do procedimento correto, ter o cuidado com isso e as vestimentas adequadas. A mesma resistência, né? Barramento R e S junto, não. Mas for todos R no barramento R, o transformador pode abrir, o outro ficar. Ele vai mencionar depois, mas existem 2 disjuntores gerais, vamos dizer assim, porque eles têm 2 transformadores. Então, esse disjuntor é para o transformador 1 e esse disjuntor é para o transformador 2. Por isso, eles têm 2 transformadores. Certo? Chego aqui, olha. E eu desligo o bichão. Tirei minhas cargas todas. Para pensar, tem pontos aqui que ele vai estar energizado, concorda comigo? E aqui ele vai falar sobre algumas questões de segurança para avaliar. Então vamos recapitular. Ó. Toda entrada é por poderia abrir ele, mas a gente Depois o próximo passo é ir para parte dos transformadores. Aí aqui ele mostra com detalhes o que é onde está vindo alta tensão e baixa tensão. A gente já sabe que está sem carga, não já? Mas olha bem. Aí esse
bicho grande aqui, ele é o disjuntor geral do local. Ele quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão mostrar, ele vai mostrar que existe uma alavanca para você mexer com esse tipo de atividade. Essa alavanca, é necessário uma força para você ligar ele. Eu esqueci o termo correto, mas existe uma força grande para ser feita, existe todo o procedimento. Então, aí você desliga o disjuntor. Aqui depois você desliga esse dispositivo de seccionamento aqui, que são aquelas facas, que tem que seguir um determinado meio que ele vai explicar. Eles têm dois transformadores, então o mesmo princípio tem que ser feito para os dois transformadores. Daí depois que você desliga tudo, você faz os testes com os equipamentos específicos para ver se ele está energizado. Caso você constate que não tem tensão, aí sim você pode dizer você pode, bem, a partir de todos esses procedimentos, considera-se então que o equipamento está desenergizado. Então, ok, está desenergizado. Então agora eu posso fazer a manutenção desses locais, que ele vai mencionar exatamente quais são ali, e que eu gostaria que vocês anotassem também. A partir do momento, ok, fiz toda a manutenção, então agora eu vou fazer a reenergização do meu circuito. Quais são os passos? Aí ele vai mencionar, ele vai fazer aqui todos os procedimentos. Nesse local, nesse ponto, ele vai... essa é a alavanca que eu mencionei para vocês, ele vai mostrar como é difícil mexer nessa alavanca, principalmente porque você tem uma mola aqui dentro, que ela é bem robusta e é necessário uma força elevada para você conseguir rearmar essa mola. E aí você tem todos os procedimentos de reenergização, que eles vão, que basicamente, nesse caso, para desenergização, você desliga as cargas e vai até a subestação, e a reenergização é o contrário, você começa da subestação, os dispositivos de seccionamento, e vai até o religamento dos disjuntores iniciais, disjuntores das cargas específicas. E então, o que seriam essas rotinas e procedimentos, ou para fazer a manobra dessa subestação, o que seriam essas rotinas e procedimentos? Seriam, primeiro, determinar quais são os procedimentos disso, e do ponto de vista legalmente falando, existem também os documentos que os locais, que as empresas possuem, onde diz exatamente quais são esses procedimentos e esses passos, e existem também os formulários necessários para fazer o preenchimento para exercer essa atividade nesse local, porque o nível, dado a potência desses equipamentos, isso aqui deve possuir um nível de curto-circuito elevado, então existem as roupas necessárias, equipamentos de proteção individual e coletiva, individual e coletivo. Então as rotinas elas vão descrever quais são todo esse contexto que eu mencionei, isso vai estar descrito num determinado local
e especificado para o passo a passo para ser seguido. O- Então, essa segunda atividade aqui é, também vai ser, eu deixei semana que vem para fazer essa atividade. Ela envolve, então, descrever, assistir o vídeo e descrever quais são os equipamentos, os procedimentos para fazer a desenergização e a energização da subestação elétrica. Além disso, ele vai mencionar quais são os itens e como deve ser realizada a manutenção, que na parte dos transformadores ele vai mencionar o que precisa fazer e quais itens e por aí vai. Então eu gostaria que vocês assistissem o vídeo e anotassem esses itens para a atividade na qual eu vou designar a, a o período da nossa aula da quarta-feira do dia 10, eu vou deixar a aula para vocês fazer a execução dessa atividade. Bem, o que eu teria para mencionar para você, falar para vocês era isso. Alguém gostaria de então fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum ponto a ser destacado? Professor, a atividade ali você quer que faça em forma de texto, em forma de tópicos, de questões? Como é que é para fazer? Só fazendo um relatóriozinho ali, descrevendo, pode ser até no mesmo documento que eu enviei para vocês, eu coloquei ele também no formato do Word, só escrever, não precisa fazer capa, nada, só descrever quais são esses procedimentos ali, não precisa capa ou um formato específico ali, só procedimentos para energização, tais, colocando os tópicos e descrevendo, para mim é suficiente para nesse ponto, para essa atividade. Eu acho que a, a atividade da semana passada era mais ou menos semelhante a essa. É, tá, eu vou. Tá, eu posso compartilhar sem problema nenhum, mas tem um TCC que é de um. Desculpa, deixa eu compartilhar aqui. Eu coloco lá na apresentação no Siga. Eu coloco lá no Siga para vocês. Só para situar o que fala. Eu coloco posso disponibilizar. Acho que já está, se vocês conseguem visualizar. Mas o semestre passado, esse rapaz aqui, o trabalho dele era a análise da redução da energia incidente em painéis de baixa tensão. E aí qual foi o que tem nesse trabalho? Daí, primeiro, ele fala sobre o que seria o arco elétrico, o que seria essa energia incidente, como que eu calculo a energia incidente de painéis. Aí ele mencionou três ou quatro métodos, que agora não me lembro,
E e aí existe um método, uma norma específica, que é a norma da I3E, que é se eu não me engano, eu não tenho certeza se eu vou falar, posso estar falando besteira, mas se não me falha a memória, é o método mais renomado, vamos dizer assim, para o cálculo de energia incidente. Aí, bem, aqui ele fala quais são os passos, quais são as fórmulas utilizadas. E aí, bem, depois que você faz o cálculo você vai calcular a energia incidente e algumas outras informações. Depois aqui ele mencionou, a partir do momento que eu tenho o valor da energia incidente num determinado local, o que eu faço? Uma das coisas que foi o que eu mostrei para vocês é a classe de roupa, ela tem que estar destacada para esse nível. Aqui menciona para cada qual é o caso. E tem os painéis e alguns dispositivos de proteção. E depois depois vem o trabalho em si, o que ele fez? Ele fez o cálculo num determinado painel. Ele fez então o cálculo da energia incidente num determinado local, e aí ele percebeu que era um valor, foi determinado que era um valor deixa eu achar aqui para vocês. Aqui ele fala sobre isso, mas ele calculou no ponto atual, e aí chegou que os valores nos painéis que eles estavam utilizando, eram 4 painéis, e aí todos os valores de energia em cada painel, aqui está o determinado valor, 14, 11, 8,3 e 3,5. Só que aí, qual era o objetivo deles? Era diminuir essa energia incidente para que porque os trabalhadores eles estavam com roupa somente para até 8, para uma energia incidente de 8 calorias por centímetro quadrado. As roupas só estavam adequadas para esse ponto. Então, ou seja, ele precisava diminuir essa energia incidente. E aí o que foi feito? Foi feito essa redução dessa energia incidente, modificando o disjuntor, porque aí o tempo, diminuindo o tempo de atuação do disjuntor. Daí aqui ele mostra isso, e aí a partir do momento que ele diminuiu esse tempo, a energia incidente, então, diminuiu. Deixa eu mostrar aqui. Antes a energia incidente era 14, depois foi para aproximadamente 0,8, todos os casos. Então, basicamente, esse foi o antes e o depois, esse foi o trabalho dele. Então, esse TCC, ele mostra isso. Mas eu posso colocar lá para vocês, e aqui ele fala sobre esse assunto. Mas eu coloco lá sem problema nenhum. Mas eu mostrei esse ali porque na minha cabeça agora eu precisava de algum, eu lembrava desse. Eu sei que no trabalho tem escrito ali essas informações, aí eu coloco para vocês ali aqui, para se vocês quiserem dar uma lida, então. Algo mais a destacar, então? Então, relembrando, quarta-feira que vem nós temos aula. Eu não vou fazer a reunião com vocês, mas eu vou deixar o tempo destinado para vocês realizar essas atividades que eu mencionei, mas eu vou ficar disponível via WhatsApp caso vocês
desejem, tenham alguma dúvida ou queiram discutir alguma coisa, pode me perguntar sem problema nenhum. Bem, agradeço a presença de todos. Só relembrando, peço que quem não deixou anteriormente, coloque seu nome aqui no chat para ficar registrado a presença. Obrigado à presença de todos e nós se veremos então no dia 19 de junho.